Paz do Senhor, irmãos. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Alguém aqui na igreja sente vontade de se batizar? Daqui uns dias a gente vai ter o batismo. Alguém quer nascer de novo? Quer passar pela experiência do batismo nas águas e falar para o mundo: eu morri para o mundo, mas eu nasci para Cristo. Se alguém tem esse desejo de ter uma nova vida, nos procure. Mas daqui a pouco a gente vai ter outro batismo. Vai ser uma alegria ver você descendo as águas e ressuscitando juntamente com Cristo. Amém? Pense nesse convite que estamos fazendo para você nessa manhã. Irmãos, hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre as nossas emoções. Que as nossas emoções possam ser a cada momento guiadas pelo nosso Espírito Santo. Nós tivemos esse mês, nós estamos conversando sobre o Espírito Santo. No primeiro sábado nós falamos quem é o Espírito Santo. No segundo sábado, como entristecer o Espírito Santo ou como alegrar o Espírito Santo. O PG dessa semana rendeu muitos comentários de como a gente alegra esse Espírito Santo. E hoje a gente vai estar falando sobre emoções. Como ser guiado pelo Espírito Santo nesses dias. Como que você dá ouvido a uma voz chamada Espírito Santo de Deus. E a gente vai estar falando da palavra de Deus nessa manhã. E como o presbítero falou, está todo mundo aqui na mesma página? Todo mundo está aqui na igreja mesmo? O teu pensamento está aqui em Jesus Cristo? Você está aí pensando o que Deus vai falar comigo nessa manhã? Ou você já está lá na terça-feira? Você está tão ansioso que já está pensando no próximo sábado ou hoje à noite? Eu peço que você faça esse exercício nessa manhã de ficar na mesma página que nós estamos aqui. Nós vamos falar do Espírito Santo e eu quero pedir calma para vocês. Porque Ele pode te acalmar agora, já nessa manhã. Tirar um pouco dessa ansiedade que você está aí pensando na sua semana. Vamos desfrutar o sábado, irmãos? Vamos descansar? Vamos relaxar na presença do Senhor? Você está na casa do Pai. Descansa no Senhor. Comece agora a descansar no Senhor, porque Ele tem palavra para você. É como se você chegasse assim, tem colo para você nessa manhã, e você deitasse no colo do teu Pai, deitasse no colo do próprio Deus, porque Ele está cuidando de cada um de nós. Por mais que você tenha uma semana tribulada, agora é a hora do descanso, e eu convido você a esse exercício do descanso na presença de Deus. Quantos aqui querem descansar nessa manhã? Então vamos lá. A palavra de Deus nos informa o seguinte, 2 de Pedro, capítulo 1, do 19 até o 21. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Vocês farão bem se nela prestarem atenção. Como uma lâmpada que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie, e a estrela da manhã nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura é interpretação particular, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falavam da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então toda a profecia foi feita por intermédio do Espírito Santo. Toda a palavra de Deus é fruto do Espírito Santo. E a Bíblia tem sido uma ferramenta extraordinária de ajuda de pessoas com sofrimento emocional. Ela é inspirada, ela é soprada pelo Espírito Santo, conforme acabamos de ler. Ela é como uma lâmpada que ilumina na escuridão, até mesmo no mais profundo das emoções da alma, a Bíblia pode chegar.
Sem dúvida, ela é uma fonte de verdade, de renovação, de amor e esperança. Há muitos textos que o Espírito Santo pode usar para iluminar e nos ajudar, seja para cuidar de outras pessoas, ou seja para lidar com as nossas próprias emoções. É imperativo que aprendamos a ser guiados por esse Espírito Santo que fala com a gente. Lembre-se, ele conhece a vontade de Deus. E ele foi enviado para habitar em cada um de nós, a fim de nos ajudar. Em Deus que nos criou. Deus que nos criou e mandou o Espírito Santo para nós. E quando a gente aprende a ser guiado pelo Espírito Santo, ele nos mostra o que fazer. Tanto em grandes questões, quanto em pequenas decisões que podem não parecer importantes para os outros, mas é fundamental para nós. Esse é o Espírito Santo que age em mim e age em você, ajudando eu a tomar decisões. E nessa oportunidade de hoje, a gente vai estar refletindo um salmo de Davi. E a palavra-chave é encorajamento, baseado no Salmo 34, escrito por Davi, após passar por um grande aperto e medo. Davi estava numa cidade filisteia e ele foi reconhecido. E Davi, vocês sabem o que ele tinha feito com um gigante filisteu, né? Então imaginem como os filisteus amavam Davi. E ele foi reconhecido ali, e aí por pouco ele escapou. Ele se fingiu de louco perante Abimeleque. Ele se finge de louco e aí ele acha um escape e consegue fugir daquela situação. Ele teve medo. Quem aqui nunca teve medo? Só para vocês terem ideia, tem homens que têm medo de barata, irmãos. Não, se fosse aranha, tudo bem, mas barata. Né, Ana? Fosse. Agora, barata, não tem medo de barata, irmãos. Quem aqui nunca sentiu medo? Foi o que aconteceu com Davi, é uma emoção. O medo é uma emoção que está. Mas aqui a gente vai tirar lições para as nossas emoções. Quem era Davi, irmãos? Quem era Davi? A Bíblia afirma que ele era formoso, talentoso, músico, escolhido por Deus, valente, herói, grande soldado, poeta, rei, homem segundo o coração de Deus. Foi também o principal autor dos salmos. A Bíblia traz 150 salmos, sendo que 72 são atribuídos a Davi. E desses 72, um terço vai falar sobre emoções, sobre lamento. Então, é desse homem que a gente vai estar falando. Aí a gente olha assim e fala assim, um homem desse não tem dificuldade para viver. Mas a realidade era outra. Ele foi esquecido pelo próprio pai, né? Lá quando Samuel pediu para ver os filhos, Jessé apresentar os 7 filhos. E esquece ele. Tem mais nenhum aí? Ah, tem um lá no campo. Ele foi ameaçado o tempo todo por Saul. Ele traiu covardemente Urias. Ele adulterou, irmãos. Ele carregava pecados, traumas, culpas. Teve uma família, irmão, cheia de dificuldade. A questão de Amon e Tamar, depois vocês leem lá. Depois, Absalão e Amon. E assim foi. E outras tribulações, e outras coisas que aconteciam, outras situações que aconteciam. O mundo de Davi não era fácil. Qualquer semelhança é mera coincidência. O teu mundo e o meu mundo talvez também não está fácil. Talvez o nosso mundo está cheio de tribulação. Mas a gente vai para a palavra de Deus. Porque quando a gente passa por aflição, o nosso corpo libera excesso de alguns hormônios, como adrenalina e cortisol, que atuam no nosso organismo, nos deixando em modo de luta ou de fuga. O problema é que o excesso desse hormônios, traz um leque de problemas, tanto físico e quanto mental. E daí a gente começa a viver dessa forma, tendo crises de ansiedades. Sabe aquela sensação de acordar de madrugada? Você está tipo um bife na cama, na chapa, assim, ó,
virando para um lado para o outro. Essa sensação de irritar-se facilmente. Por que você está tão irritado, Isaías? O que está acontecendo? Sabe aquele sono sem descanso? Você não descansou nada, mas você dormiu, mas você não descansou. E isso traz alguns comportamentos para a nossa vida. A automedicação. Um remedinho aqui. Compra sem sentido. Compulsão alimentar ou falta de apetite. Só um parênteses aqui, irmãos. Não estamos contra medicamento. Eu sou um que tomo medicamento. Eu preciso tomar medicamento. Mas eu fui ao médico e tenho a receita. E eu sempre vou lá renovar essa receita porque eu ainda não estou curado. Daí eu tenho a desculpa. O dia que eu não tomar um remédio, me perdoe, tá? Não é assim, irmãos. Então, a gente é contra a automedicação. Mas se você vai no profissional e ele te receita, vai nessa. É Deus que está te abençoando. Muito tempo de tela para fugir da realidade. Sobrecarga de atividades. Você começa a fazer um monte de coisa, inclusive atividades espirituais. Tudo isso coloca a gente em modo de sobrevivência. Daí a gente começa no piloto automático, mas a gente começa a ver as coisas sem paixão, sem gana, monotonia. Você começa a entrar naquela rotina. E a gente fica anestesiado com a alma doente, irmãos. E a nossa alma fica inquieta, insatisfeita, amedrontada, magoada, vingativa, invejosa e cobiçosa. Se a gente não deixar o Espírito Santo tomar conta dos nossos sentimentos, a gente pode acabar dessa forma. Fisicamente, emocionalmente, nos sentimos como se fosse um trapo, um bagaço. A ansiedade e a depressão pode até paralisar uma pessoa, irmãos. Assim estava Davi no Salmo 34. Ele estava oprimido. O versículo 4 diz que ele estava cheio de temores. O versículo 6 diz que ele estava atribulado. O versículo 15 diz que ele estava desesperado. O 18 diz que ele estava abatido. O 22 ele estava com sentimento de culpa. Assim estava o grande Davi. E como você está? Como estão as suas emoções? Como está a sua rotina? Como está a sua vida? Você está vivendo ou você está sobrevivendo? Vamos abrir a palavra de Deus. Salmos 34. Eu estou usando a NVI, se for projetar. E daí Davi, com toda a situação, ele tem uma decisão espiritual para ser tomada. Olha a decisão espiritual dele. Bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriar no Senhor, ouça os humildes e se alegra. Engrandeça o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. A gente acabou de louvar a Deus aqui, dizendo que nossa exaltação, nosso louvor, sempre, sempre, sempre nós vamos cantar. E Davi, então, a primeira atitude de Davi espiritual é: vou bendizer a esse Deus. Em todo tempo louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. E a minha alma vai começar a se alegrar diante de Deus, porque eu estou prestando culto a Ele, eu estou prestando louvor a Ele. É isso que Davi está chamando eu e você para fazer. Quando a gente está vivendo uma vida difícil, Davi chama nós para o louvor. Por que ele chama nós para o louvor? Porque ele sabe que no meio dos louvores Deus habita. Então, você cantar um louvor a Deus é libertador. Porque Deus está no meio da música, no meio do louvor. Deus está presente
na melodia, na poesia. E também a música é feita de pausa. Você acredita que Deus está no silêncio? Aleluia, Jesus. Porque quantas vezes o Espírito Santo te visita no silêncio? Porque há uma voz que fala quando tudo cala. É uma voz que nunca vai parar de falar. É a voz do Espírito Santo de Deus no seu e no meu coração. E eu preciso ocupar a minha vida, as minhas emoções e escutar a voz do bom pastor através do Espírito Santo de Deus que age. E aí ele continua. A próxima atitude dele é orar a Deus, verso 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Oração, irmão. Louvor, oração. A próxima atitude dele é clamor, verso 5 e o 6. Os que olham para eles estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção. Esse pobre homem clamou e o Senhor ouviu. Ele libertou de todas as suas tribulações. É interessante aqui que um verso ele fala orar e outro verso ele fala clamar. E aí? Clamor e oração. E a gente cantou sobre clamor aqui. O clamor é aquela... A oração, tem um modelo de oração ali, né? Exaltação a Deus, toda aquela que Jesus ensinou. Como que eu devo orar? Pai nosso, está no céu, santificado seja o teu nome. Essa aí. Mas e o clamor? O clamor é um grito de socorro que a tua alma vai dar. Não dá tempo de você fazer toda aquela oração bonita, com palavra certa. Lembra do cego que estava clamando na beira do caminho? Era uma coisa só, era insistência. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Esse é o clamor. É o grito da alma. É uma oração sem rodeios. É você chegar diante de Deus e gritar o que está acontecendo com você. E na relação com Deus é que aprendemos a lidar com as nossas angústias. Qual a última vez que você clamou a Deus pedindo misericórdia? Gritou socorro mesmo. Clamor é aquela hora, assim, vai bater o carro, você, meu Deus! E Deus livra. Esse é o clamor. Não dá tempo. Clamor é Ana, lá no templo, gritando. E passa o sacerdote e fala, ela deve estar bêbada. Então ela estava clamando, irmãos. Aflita. Por isso que quem olha, quando você está clamando, talvez vai pensar, o que está acontecendo? Perdemos a capacidade de chorar, irmãos, diante de Deus. Davi, um pouco mais para frente, no Salmo 42, ele fala assim, derramo diante dele o meu lamento e apresento as minhas angústias quando o meu espírito se desanima. Ou seja, ele coloca os sentimentos diante de Deus, irmãos. A gente precisa aprender a clamar, se colocar como estamos diante de Deus. No lugar de Deus é o lugar de choro. Sabe qual que é a dificuldade nossa? Para Deus a gente chega assim, ó eterno, e é certo na hora da oração. Ó eterno, onipotente, amém. Daí você sai dali, como que você está? Ah, minha vida está assim. Ou você vai para a rede social, vai lá e coloca tudo como que está. Mas diante de Deus você não clama. Você está clamando talvez no lugar errado. O lugar de clamor é na presença de Deus.
O lugar de clamor é na presença de Deus. O lugar de choro é na presença de Deus. Chega um pouquinho de fala bonita diante de Deus. Sabe por quê? Deus sabe como está o seu coração. E não venha você e eu tentar passar rasteira em Deus. Você já conversou com alguém quando você já sabe que você sabe e ela pensa que você não sabe, e ela vai contar alguma coisa que você acha que não sabe? Vocês não entenderam nada, né? Tem gente que vai entender só em casa. Quem não sabe, já sabe. Ah, entendi agora, tá bom? Já conversaram com alguém quando ela vai conversar com você, e você está esperando que ela te conte, você sabe tudo, e a pessoa não fala nada? Assim é Deus com Isaías. Eu chego para minhas orações diante de Deus, Ele sabe como está a minha vida, como estou sofrendo. Ó Pai, maravilhoso, só atenda se for Jesus Cristo, tá? E aí, eu fico assim, pensando, diante de Deus, como você tem chegado, chego diante de Deus. E aí a gente canta, em espírito e em verdade. Qual é a verdade que tem saído da tua boca? Deus quer ouvir a sua verdade, irmãos. E você tem que ser sincero diante desse Deus, porque Ele está ali, esperando a sua sinceridade. Qual a última vez que você fechou a porta do teu quarto e clamou mesmo, e gritou lá dentro? A hora que você sai de lá, alguém pergunta, o que estava acontecendo ali? Não, estava só clamando com Deus. Calma. Não, chamei a polícia, o bombeiro, pensei que você estava ali. Não, só estava desabafando com Deus, gritando perante Deus, porque eu estou desesperado. E Ele me escutou com certeza. Então vamos ter coragem. Vamos ter coragem de ser autênticos diante de Deus. Todos os seus sentimentos pode colocar. Como aconteceu aqui no teatro. Ela nasceu de novo. Ela entendeu. Precisamos ser autênticos. Precisamos estar dispostos a falar com Deus dessa maneira. A próxima atitude, ele buscou refúgio em Deus. Prove e veja como o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Aonde vamos buscar refúgio? Somente em Deus. A próxima atitude, ele santificou-se. O verso 12. Olha só que legal esse verso aqui. Quem de vocês ama a vida e deseja uma vida longa para o ver o bem? Todo mundo levantaria a mão. Eu? Né? Vou ler de novo. Quem de vocês ama a vida e deseja uma vida longa para o ver o bem? Eu. Agora, olha o que você tem que fazer para ter essa vida. O 13. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de proferir mentira. Cadê a menina que estava falando mentira para as outras aqui? Não sejamos igual a ela, tá, irmãos? A fofoqueira. Tudo bem? É o conselho da palavra de Deus, irmãos. E a gente precisa, porque isso aí tem tudo a ver com sentimentos. Porque você pode ferir alguém através do que você fala, através das suas atitudes. Então, por favor, irmãos, Deus está pedindo para nós saber a hora de falar, saber o que fazer, saber. Seja guiado pelo Espírito Santo nas suas palavras. Peça isso a Deus. Deus, guia as minhas palavras para que eu possa ser leve a todos que me escutarem. E aí a próxima é, afasta-se do mal, verso 14. Afasta-se do mal e faça o bem, busca a paz e com perseverança. Isso é a atitude de Davi. Agora vamos à atitude de Deus. Olha o Deus que ele acreditava. Daí você vai conferir se é o mesmo Deus de Davi, é o mesmo Deus teu. Olha o Deus dele, irmãos. Verso 3, o Deus que é grande. Engrandeça ao Senhor comigo, juntos exaltamos o seu nome. O seu Deus é o mesmo Deus de Davi? Você tem agradecido esse Deus? E é um convite. Engrandeça o Senhor comigo e juntos exaltamos o seu nome. Olha o próximo, o Deus dele, o Deus que ouve e responde às orações.
O verso 4, 5, 15 e 17. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Amém? Irmã Neuza, dá um tchauzinho para nós aqui. Nós vemos a Neuza, a gente glorifica a Deus. Porque ela tem um Deus que ouve a oração dela. O Deus que ouviu a oração dessa igreja, salvou a irmã Neuza. É o mesmo Deus de Davi. Ele respondeu à oração da igreja. Eu lembro quando a gente foi visitar a irmã Neuza lá no hospital. E a gente orou por ela lá, e eu falei, a igreja está orando por você, irmã. E ela começa a chorar lá no hospital, crendo na oração, e crendo no Deus que iria responder ela. Amém? E aí eu saindo, ela, irmão, ora por outros, pessoal do quarto aqui também. Eu falei, nossa, eu não posso fazer isso, né? Porque eu não tenho a assistência social esperando ali na porta, né? E eu, que é oração. E a pessoa, aí eu fui orar, aí eu saio do quarto, falei, agora a assistência social vai me pegar. Eu preciso falar com você. Eu falei, ó, então, a outra pessoa também pediu. Não. Teve uma pessoa que passou pelo corredor enquanto você orava, ela é funcionária aqui. E ela quer saber se você tem um tempo para conversar com ela, porque ela quer oração. Deus seja louvado, irmãos. Deus seja louvado. E eu falei, eu tenho tempo. Que ele me levou numa sala, deixou eu lá, perto da escada, e ela veio. E ela falou, tá difícil para mim, pastor. E eu falei, eu vou orar por você. E Deus é que sabe o que vai fazer. E ela contou uma história, e a gente orou, e a gente chorou junto ali. Esse é o poder de Deus que responde a nossa oração. Aconteceu isso, irmãos, enquanto eu estava naquele hospital. E eu todo tímido. E Deus estava me usando ali, irmãos. Para a glória de Deus, irmãos. É um Deus que responde a nossa oração. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Os justos clamam, olha aí o clamor de novo, e o Senhor ouve, e o livra de todas as suas tribulações. Davi tinha um Deus que provê todas as coisas, o 9 e o 10. Tema ao Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, nada tem falta. E o Deus de Davi é um Deus presente, o Deus conosco, no verso 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém? E essa parte aqui, eu lembro lá de 2 Reis, capítulo 16, quando o servo de Eliseu, domingo passado o Eliel pregou capítulo 17. O capítulo 16 aqui é o seguinte, o servo de Eliseu acorda e vai no acampamento e olha, e vê um exército inimigo diante dele. Ele se desespera e volta para Eliseu, gritando, com muito medo. E Eliseu, calma, servo. E Eliseu vai e ora. E fala assim, Deus, abra o olho do meu servo para que ele veja. E orou. E Deus abriu o olho do servo dele. A hora que ele sai novamente, ele olha as colinas, ele olha tudo, ele vê carros e cavaleiros de fogo. E aí Eliseu fala, maior é o que está conosco do que está com ele. Que dê o Espírito Santo, abre o meu olho, o seu olho nessa manhã, para que a gente consiga ver os anjos que estão em redor de nós. Porque a gente não acredita em anjo da guarda, mas a gente acredita num anjo que guarda. Na hora que você clama, o anjo vem ao teu socorro e te livra de todo mal. Mas eu preciso ter essa visão que Deus deu para o servo de Eliseu. E ele ficou maravilhado com essa.
Porque antes de ser guiado, sua emoção ser guiada pelo Espírito Santo, precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo. Você viu o servo aqui de Eliseu e Eliseu. Ainda bem que ele tinha Eliseu e Deus escutou essa oração. E se ele não tivesse essa visão, ele iria entrar em desespero e sair em fuga. Quantas vezes você não está enfrentando as suas dificuldades, está correndo dela? Você está em modo de fuga o tempo inteiro. Você não quer resolver, você não quer conversar, você não quer se tratar, você não quer fazer nada. E Deus está falando com você. Eu quero abrir a sua visão, a sua mente. E eu quero que você veja o que eu posso fazer na sua vida. Basta você dar o primeiro passo de fé em minha direção e eu vou estar abençoando você. O Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado, salva de espírito abatido. O Senhor é bondoso, olha o verso 8. Prove e veja como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Olha só, o justo passará por muitas adversidades, mas o Senhor livra de todas. É muito lindo isso daqui. Nós vamos visitar a irmã aqui do Gramado, a Anitta, obrigado. O pessoal está tudo comigo aqui. Eu falei para a gente estar na mesma página, né? E a gente ali, em oração também, no UTI, na UTI que ela estava. Daí eu vim aqui orar pela irmã. E ela falou assim, ô irmão, que bom. Ela falou, irmão, posso falar uma coisa? Posso. Vai ter um culto lá na igreja do Gramado. E eu vou contar o meu testemunho lá. Eu quero convidar você para ir lá. Eu falei, meu Deus do céu. Que lindo essa fé dessa irmã. Ela me convidou para o culto dela, que vai ser lá na igreja do Gramado. Eu falei, eu vim aqui nesse hospital aprender hoje. A perceber que Deus está em todos os lugares, e Deus está agindo, e Deus levanta pessoas que têm fé. E Davi tinha um Deus que redime, que perdoava. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém se refugia nele, não será condenado. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus, esse é o seu Deus, esse é o meu Deus. Que temos o Espírito Santo para nos guiar. Com um Deus como esse, como vê, desencorajado e temeroso? O que você mais quer desse Deus? O que você nessa manhã quer que o Espírito Santo revele no seu coração, que ainda talvez você tenha dúvidas? Você acredita que o Deus pode curar pessoas que estão com dificuldades emocionais nessa manhã? Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas. O convite é que você ande pelo Espírito Santo. Seja guiado por essa voz que está dentro de você, para que você encontre vida e vida em abundância na presença do Senhor. E Ele vai continuar curando, porque eu fui curado de emoções dentro dessa igreja, sentado no último banco. O Senhor ministrou e eu recebi a cura. E durante a semana, quando eu visitei o psicólogo, ele me deu alta, porque ele falou, Isaías, está tudo bem com você, cara, vai viver a sua vida. Mas eu fui curado aqui. Deus pode curar. E tem um processo, como o presbítero Eliel falou semana passada. Pode ser uma cura instantânea? Pode. Mas pode ser dentro de um processo. Mas Deus vai estar cuidando de você em todo o tempo.